Olá, estamos juntos aqui mais uma vez nessa semana, gravando mais um videozinho para vocês. E o tema, como eu já tinha colocado, nas mídias, é sobre as situações que se repetem na nossa vida. Se você não se deu conta que isso já aconteceu contigo, ok. Mas se você parar para prestar atenção, você vai ver que muitas vezes algumas situações da nossa vida, você fala assim, nossa, mas isso está acontecendo comigo de novo? Não necessariamente com as mesmas pessoas ou nos mesmos lugares, mas de alguma forma o contexto geral ele está ali se repetindo. E por que isso acontece, né? Dentro do conceito junguiano, da regressão para a progressão do Jung, ele é muito interessante, porque isso acaba realmente sendo observado por nós. Então parece que a nossa vida vai, ela progredindo, de repente ela estaciona e a gente fica com aquela sensação de que engatou a marcha ré, voltei para trás, você fala, não acredito que de novo isso está acontecendo comigo. Na época, inclusive, que eu fazia reunião com os dependentes químicos, eu costumava fazer uma analogia dessa teoria com as recaídas. Porque o que a gente observava também com eles, a recuperação é um processo, então eles entravam em recuperação, resolviam parar de usar substância, modificar algumas coisas na sua vida, ter uma mudança de comportamentos, de atitudes, e a coisa ia progredindo, indo, até que pum! Algo acontecia que não dava para aguentar e eles acabavam recaindo e novamente aquela sensação de depressão profunda, falta de confiança das pessoas, vida financeira de novo desequilibrada, alguns sendo internados novamente, porque nesse período principal eu estava atuando com frequência em comunidades terapêuticas, até por isso as reuniões. E quando eu comecei a perceber isso, passei esse tipo de conceito. E era muito bacana, durante as reuniões, a gente percebeu o grau de atenção deles, porque até então nunca ninguém tinha feito essa comparação. Porque, na verdade, Jung não se refere à recaída de uma dependência química, mas dessa regressão para progressão. Então, dá para a gente usar muito esse tipo de analogia. E se a gente for observar a nossa vida, quantas vezes coisas parecidas estão acontecendo conosco também, né? Quem já teve várias situações de desemprego, você fala, nossa, outra vez eu estou desempregado, que coisa, mas parece que é só comigo, fulano de tal, ciclana, ficaram desempregados uma vez só, ou então nunca ficou desempregado, troca de empresa, vai sempre para um emprego melhor, mas nunca acontece, comigo parece que a coisa não anda, não vai. O que será, que a vida está querendo aí mostrar para você, quer que você aprenda, que você entenda. Talvez lá atrás a dica esteja sendo assim, olha, você não precisa estar vinculado a uma empresa, a uma folha de pagamento, você tem condição de se tornar um microempreendedor individual, ter a sua própria empresa, poder ser o seu próprio chefe. Só que para isso você vai precisar reconhecer os seus valores e aprimorá-los. Mas muitas vezes a nossa preguiça faz com que a gente fique se lamentando da vida, em vez de buscar uma atitude proativa conosco mesmo, para nós, onde seremos os principais beneficiados. E em outras tantas situações a gente vê o quanto se repete. Eu vou citar aqui 2 casos de 2 pacientes que eu tenho, lógico, não vou citar o nome, até porque isso é antiética, mas quando eles virem, pode ser que eles falem, tá se referindo a mim. E são situações que já estão sendo trabalhadas e foram trabalhadas em terapia, por isso que eu me sinto à vontade para fazer esse comentário e dar esse exemplo. Um deles tem uma dificuldade bem grande com a figura materna, com a mãe de fato. E foi interessantíssimo, ao longo de vários anos no processo terapêutico, ele não falava dessa mãe, de jeito nenhum. Às vezes se tocava no assunto e ele desviava e seguia em frente. Ok, cada um tem o seu momento, a gente sabe o quanto isso é difícil e nada muda quando a gente não se permite modificar.
E foi muito interessante, porque aí ele se casa com uma mulher, pasmem, igualzinha à mãe dele. E foi um barato isso, porque ele mesmo, quando se deu conta, ele trouxe essa informação. Nossa, eu não acredito, né? A fulana de tal é igualzinha à minha mãe. Ela parece ser a filha da minha mãe, não eu. E aí eu, de verdade, achei, caí na gargalhada, né? E eu falei, olha que bacana. Ele falou, bacana, como assim? Eu falei, então, a vida tá te dando novamente essa oportunidade de lidar com a situação. Agora, ou você, né, enfrenta, ou assim, vai separar? Ok, é uma decisão. Só que não se iluda, a próxima vai ser muito parecida também. Porque a ideia é justamente essa, que a gente lide com o obstáculo, né? Eu não falei enfrentar, porque enfrentar parece que eu tenho que ficar lá brigando. E não é assim, na verdade é lidar com aquilo. Lembra que lá na primeira vídeo eu falei da solidão, que é lidar sozinho consigo? E aqui é lidar com alguma situação de vida. Tem lá aquela montanha que me parece intransponível, e aí? Tem uma solução para aquilo, sei lá, o que a gente vai fazer? Ah, eu vou escalar, ok, para escalar essa montanha, ela é alta, eu vou precisar ter então os instrumentos necessários para fazer esse alpinismo. Ah, não, mas vai cansar muito, é muito difícil, é alta demais, é mais fácil eu cavar um túnel. Tudo bem, vou precisar também de instrumentos para isso. Nossa, mas vai levar muito tempo. Geralmente nós somos imediatistas, queremos coisas rápidas. Bom, então talvez a situação seja para ser contornada. Ah, então, mas se eu contornar, eu estou fugindo? Não, você não entendeu. Eu estou falando em contornar a situação. Ou seja, você está olhando os diferentes aspectos dela, né, para poder seguir ao lado. E não fugir no sentido contrário. Então, de alguma forma, você está buscando lidar com aquilo. A palavra certa é lidar mesmo, enfrentar aquela recorrência na sua vida. Eu fiz um curso de metafísica, né, chamado Metafísica da Saúde, com o Val Capelli, e ele tinha uma frase que eu achava muito bacana. A vida é um eterno aprender, para quando saber, não mais fazer. E, gente, é bem assim que acontece mesmo. Quando a gente se propõe a aprender com aquilo, a gente fica sábio. Então, aquela nova situação, aquela oportunidade, não tem mais necessidade de acontecer conosco, porque eu já aprendi o que era para ser aprendido. E então virão outras coisas tantas. Por que a gente sofre? Porque a gente fica insistindo em fazer sempre do mesmo jeito, sempre a mesma coisa. Quando a gente entende, opa, não está dando certo. Então, qual é a estratégia? Mudar a estratégia. E aí eu passo a ter essa compreensão e me disponho a olhar a situação com um olhar diferente, até num primeiro momento, talvez até de impotência. Não sei como lidar com isso, mas quero muito. Você vai ver que o universo vai se abrir, pessoas vão chegar, né? Esse selfie coletivo aí vai também funcionar e você vai conseguir encontrar pessoas que vão te auxiliar, recursos, vão vir insights, ideias, e isso vai te proporcionar esse enfrentamento, essa dificuldade deixa de ser tão grande, ela vem para um tamanho real, porque até então ela está envolta aí num medo, ou sei lá que outros sentimentos estão atrelados a isso, e conforme a gente começa, né, a olhar, a gente vai percebendo que, opa, olha, tá mais fácil do que eu pensava. Bom, o que eu queria passar para vocês é justamente isso. Ah, não, eu comentei também de um outro paciente. Na verdade, é uma paciente e é interessantíssimo. No caso dela, a dificuldade é com as duas figuras parentais, pai e mãe. Foi lá de pequena que ela teve uma recorrência na vida bastante difícil, sofrida, e aquilo deixou uma marca, deixou realmente um trauma, né? E por isso até que ela faz terapia buscando se melhorar, porque ela vê o quanto essa situação de vida traz e trouxe sofrimento para ela.
E aí ela acaba se casando, buscando o quê? Né? Este homem maravilhoso que vai tampar aquele buraco que ficou lá atrás por conta da criação que ela teve, da infância que ela teve. E surpresa, né? Ela não é uma panela que tem uma tampa velha, como diz o ditado, que faz a coisa ficar tudo bem. Não, nós somos pessoas. Então, essa falta que houve, ela tem que ser preenchida e compreendida, sim, por nós. Eu gosto muito da palavra compreensão, porque entender está na cabeça e compreender está dentro de nós. A gente pôs o entendimento para dentro e é aí que a coisa realmente acontece e modifica. Esse vazio vai se preenchendo de nós mesmos. Lembra lá no primeiro vídeo da solidão? E aí, essa falta, essa carência vai deixando de acontecer, eu passo a não cobrar o outro, né? Porque ele tem que ser a tampa da minha panela e não é bem assim. E aí eu vou começando a entender a pessoa maravilhosa que está do meu lado lá, também com as suas dificuldades, os seus desejos, os seus anseios. E aí a gente se torna parceiro na vida e não dependente ou codependente um do outro, onde o outro tem obrigação de me fazer feliz e vice-versa. E como não se consegue, fica essa cobrança e às vezes até aquelas brigas. Também falamos aí num videozinho sobre conflitos, né? A ideia que eu trago para vocês é sempre essa, a gente buscar entender o que está acontecendo nas nossas relações e dessa maneira encontrar dentro de nós, às vezes com o auxílio de um profissional, uma saída, porque ela existe. Quando eu não consigo compreender ou entender, talvez porque eu esteja forçando a barra querendo sair pela porta, eu vou entender que, opa, não é bem assim. Na verdade, eu tenho aí uma janela, tem até frases que dizem isso, né? Se não dá para sair pela porta, pule a janela. Mas tem gente que insiste, não, tem que ser pela porta, tem que ser pela porta. Gente, só que quando uma porta na nossa vida se fecha, significa que essa situação chegou no fim. E aí o que eu faço? Eu vou buscar uma saída, outra saída para ela. E a intenção do vídeo de hoje é justamente essa, né? Não ficar se repetindo várias e várias vezes nas mesmas situações. É abrir para o novo, ok? Um abraço para todo mundo, obrigado por estarem aqui. Beijo e a gente se vê na semana que vem. Ah, sim! E não esquece, né? Vai lá e se inscreve, dá o like, compartilha, toca o sininho, me ajuda a divulgar o canal, ok? Beijo e até lá!